Exercício aí, né, de simplificações lógicas, certo? De expressões lógicas aí, utilizando o mapa de Carnot. Fechou? Tranquilidade, muito simples. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aí, me deu a tabela verdade. Então, aqui a tabela verdade. A tabela verdade está aqui, certo? O que nós temos que aqui fazer? Né? Preencher o mapa de Carnot. A gente sabe que vão ter 4 saídas, né? 4 possibilidades. Então a gente pode aqui fazer um traço, separar aqui o A e o B, certo? Então a gente pode observar o que? Né? Que aqui nós temos A barrado, A normal, B barrado e B normal. Né? Isso implica para a gente aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. A outra maneira, agora, que a gente precisa fazer é o que? Preencher os dados, né, de acordo com a tabela verdade. Tranquilo? Então vamos lá. Né? De que forma? Então a gente observa que negado vai dar 1. Então 0 e 0, né, 0 e 0 dá 1. Beleza. Depois 0 e 1, ó, 0 e 1 vai dar 1. Perfeito. E 1 e 0, pá, 1 e 0, 1. Depois o que? 1 e 1, 0. Beleza, agora a gente vai ter que fazer o agrupamento dos uns aí, certo? Né? Então, daquela forma que a gente entendeu, né, que tem que ser aqui, né, o dobro aí do anterior. Então, de 2, o agrupamento 4, né, 8 e assim sucessivamente, certo? A gente vai unir aí os uns. Tranquilo, perfeito, certo? Então, aqui o que nos interessa, na verdade, é o momento aqui quando vai para 1. Então, a gente pode observar aqui quando A barrado, B barrado, eu tenho 1. Então, A barrado, B barrado, 1. Aqui, A barrado, B, opa, A barrado e B, também é 1. Então, aqui também eu tenho a situação que A normal e B barrado, ó, A normal e B, A normal e B barrado também é 1. Certo? Então, essas situações a gente tem que, né, ter uma cautela. É lógico que existem situações que a gente não tem como agrupar em par, tá bom? Então, no caso, vai ser casos exclusivos que a gente vai utilizar somente o 1 em si. Perfeito, então vamos lá. Então, o que a gente determina? Né? Se a gente tiver, no caso aqui, vamos supor que se a gente usar só 1, né, aqui a coluna seria um, né, a gente ia fazer um produto entre eles, né, de A e B, ou que seja A e B barrado. E aí outra coluna desse uma outra simplificação, aí a gente colocaria como um ou, né, com uma outra, né, expressão lógica aqui. Mas isso aqui é um tema aí para um outro vídeo, é uma outra situação, outra resolução de exercício. Então vamos seguir aqui no nosso barquito, bem bonitinho. Então vamos lá. Ah, nós temos que agrupar um, né? Então a gente agrupar os três não pode, né? A gente pode agrupar quem? Esses uns. E também a gente pode agrupar quem? Esses uns. Então a gente pode observar que tem dois pares, né? Eu tenho um par, né? E o segundo par. Bonitinho. Perfeito. Agora é só olhar o que extraindo aqui, olhando para a linha e as colunas, onde o 1 está, né? Onde ele se permanece. Então a gente pode observar que aqui na linha eu tenho um A barrado. Então podemos aqui dizer que o A barrado é o A negado. E aqui nas colunas a gente pode observar que aqui, né, aqui eu tinha B barrado e aqui tem B normal. Então aqui eu tenho alteração, né? Aqui estava negando e aqui não está negado. Então aqui a gente causa uma anulação. Né? Se caso tiver essa mudança de 0 para 1, essa mudança aqui, né, dessa entrada, né, ela se anula, então a gente não utiliza ela aí, certo? Então aqui a gente obteve a primeira expressão, que é a barrada. Agora vamos olhar o segundo par, né? Aqui. Olhando aqui que ele está pegando essa coluna do B barrado. Perfeito? Então podemos aqui também dizer o quê? Que o B barrado seria para mim muito importante. Mas vamos olhar as linhas. Está vendo que a linha, ele está pegando tanto a linha do A barrado como o A? Está vendo que teve a mudança, né, do nível lógico aqui, da nossa entrada?
Então significa que eu tinha 0, daqui eu tenho 1. Então elas se anulam, então a gente não utiliza elas. Então aqui vai ficar somente para mim, né, o B barrado. E lógico que está aí a nossa querida expressão. A saída vai ser quem? Simplificada por A barrado, certo? Ó, uma coluna, depois uma ou quem? Né? Ou aqui B barrado, certo? Então essa situação que eu tenho, que eu posso dizer, né, que é A barrado ou o B barrado, ele vai dar 1 na minha saída. Então se eu observar aqui, ó, se A tiver barrado, tiver negado, eu tenho 1. E se B tiver negado, também eu tenho 1. Quando eu tenho os dois em 1, eu tenho 0, certo? Então aqui seria a nossa saída aí simplificada, né? Aí através da lei de Morgan, né, a gente também diz que podemos escrever essa solução, né, como um produto entre as duas, né, barrado aí. Certinho? Então é simples aí, tranquilidade, né? É simplesmente pegar a tabela verdade, montar aqui o mapa de Carnot, agrupar os uns, certinho, e analisar, né? Os uns estão pegando aonde? Opa, está pegando essas linhas e está pegando as duas colunas nesse primeiro análise. E nesse primeiro análise a gente pode observar que nas colunas ela se altera, né, o valor de entrada. Então se mudou a entrada, né, aqui eu tinha B barrado e aqui um B normal, então significa que elas se anulam, né, uma é oposta à outra. Então a gente não considera nenhuma dessas letras aqui. Simplesmente vai ser quem? Né? Exatamente o A. Olhando no segundo par, né, ele está pegando a coluna do B barrado e está pegando quem mais? Né? Tanto o A barrado como o A normal. Repetiu, né, na verdade aqui, né, foram opostas, né, um é barrado, o outro normal, elas se cancelam, elas se anulam, né, nós ficamos somente com quem? Com o B barrado, foi justamente aqui que sobrou para a gente. Como são duas linhas, né, a gente faz aí, né, aqui o A, né, em relação à outra, fazendo uma ou aí, certo? Então a solução é A barrado ou o B barrado aí. Tranquilidade, tamo junto e até a próxima.